Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como pregar zíper comum com abas. Antes de iniciar a costura, eu dobrei o tecido 1 cm. Para pregar o zíper, eu usei aqui um zíper de 18 cm e dois pedaços de tecido de 28 por 20. Então, eu preguei o zíper bem no meio do tecido. Com o calcador original da máquina, iniciei costurando na beirada do tecido. Dobrei e costurei na largura de um pé de máquina. Para pregar, abri o zíper, encostei bem o tecido no fechador do zíper e continuei costurando com o zíper aberto. Antes de chegar no final, fechei o zíper, dobrei o restante do tecido e continuei costurando até o final, na largura de um pé calcador de máquina, acompanhando o início da costura. Após finalizar a costura, coloquei a outra parte do tecido sobre o zíper. Então, eu vou pregar assim desse jeito. Eu deixei 2 centímetros de sobra de tecido, encostei bem o zíper na beirada do tecido e fiz uma costura por cima da costura anterior. Então, essa costura anterior, ela vai desaparecer ao pregar o zíper desse lado. Ao costurar, arrematei a costura no início e fim para não desmanchar. Esse tipo de zíper, ele é muito usado na costura, principalmente em capas de almofadas. Como eu já tinha falado ali no início, eu deixei 2 centímetros de sobra de tecido desse lado, para fazer um acabamento perfeito. Ele vai ficar na largura do zíper. Antes de passar a costura, eu prendi o zíper com alfinetes. Após prender com os alfinetes, iniciei costurando por cima do zíper, bem na beirada do zíper. Arrematei o início da costura, tirei o alfinete e continuei costurando. Antes de chegar até o final, abri o zíper e terminei a costura em cima do zíper, sempre arrematando o final da costura. Após pregar esse lado do zíper, passei uma costura do outro lado do zíper para fazer o acabamento. Ajeitei bem os dois lados e passei a costura iniciando em cima da costura anterior e finalizando com um arremate também. Após prender o final do zíper, tirei os fios e abri o zíper. O zíper ficou perfeito, ficou a sobra certinha para fazer o acabamento. Desse lado com a sobra dos 2 centímetros. Após fazer essa costura e prender o zíper, prendi essa parte de cima com alfinetes para fazer o acabamento da aba do zíper. Ajeitei bem ele em cima da costura e prendi com 3 alfinetes, um no meio, um na parte superior e outro na parte inferior. Coloquei o alfinete meio centímetro antes do fechador do zíper, para não pegar o calcador da máquina em cima, ele tem que pegar do lado. Então, vou iniciar costurando assim, uma costura estreita no início, antes do zíper, e depois vou fazer uma costura de 2 centímetros de largura. Iniciei costurando com uma costura fina por cima da dobra do tecido, depois levantei o pé calcador da máquina, girei o tecido e costurei 5 pontos. Depois girei novamente o tecido e tirei um dos alfinetes, abri o zíper e fiz uma costura. Após costurar um pouco, fechei novamente o zíper e continuei costurando. Ajeitei bem o tecido e continuei a costura. Antes de chegar no final do zíper, tirei o alfinete, costurei mais um pouco, girei o tecido novamente e costurei 5 pontos. Após costurar os 5 pontos, girei o tecido novamente e continuei costurando para finalizar a costura. Ao finalizar a costura, esse é o resultado, o acabamento ficou perfeito, tanto na parte interna quanto na parte externa. Aqui é só uma demonstração, mas se você for fazer isso numa almofada, você vai pregar um zíper maior, então você pode deixar uns 3 centímetros de cada lado de sobra de tecido para fazer o acabamento. Esse é o resultado final, espero que vocês gostem. Deixem aí o seu joinha, o seu like, se inscrevam no meu canal, compartilhem, tenham uma boa tarde e até o próximo vídeo.